E por fim, nessa área, o prazo dos contratos. Esses contratos são típicos, eles são atípicos, eles são contratos de longo prazo. Geralmente, fundos que têm contratos de longo prazo, eles acabam tendo uma precificação melhor do que aqueles fundos que estão cheios de contratos de curto prazo prestes a vencer. Sobretudo se a localização não for tão boa, né? Porque deve ser mais difícil você conseguir colocar um novo inquilino pagando um preço bom naquele ativo. Um terceiro setor que deveria estar na sua carteira é a parte de fundos de shopping. Alguns dos maiores fundos que nós temos hoje negociados na nossa bolsa são fundos que investem em shopping centers. A receita principal vem dos aluguéis pagos pelas lojas, além de estacionamento e algumas outras fontes. Novamente, na hora de analisar, localização é muito importante. Como todo fundo de tijolo, como eu já havia dito anteriormente, então no caso dos shoppings, eles estão numa região onde você consegue atender um público com alto poder aquisitivo. Muita gente, né, acaba passando por lá, porque é uma região de na hora do almoço, por exemplo, lota. Um outro ponto é observar o mix de lojas, né? O que você tem de oferta de loja lá? Você tem várias daquelas lojas âncoras que você encontra em todo shopping ou não? Elas não estão lá. Se elas não estão lá, é provavelmente porque não vem o potencial naquele ativo. Da mesma forma que você olhava a vacância num fundo de galpão, você tem que olhar a taxa de ocupação. Eu, particularmente, prefiro fundos que têm uma taxa de ocupação acima de 95% quando a gente fala em shoppings. E como no final você está falando de aluguel de loja, para poder cobrar um aluguel mais caro, você tem que estar mostrando para a loja que vale a pena estar lá, é muito interessante você observar também vendas por metro quadrado e tem um indicador para essa área chamado de NOI, Net Operation Income, que é o lucro operacional líquido desse fundo, descontado ali o condomínio e IPTU. Então em shopping, basicamente nisso que você fica de olho. Próximo setor, fundos de escritório. Eles investem em prédios comerciais, em andares, em lajes. E aí novamente a localização é importante, porque aqueles que são de alto padrão em localizações onde há muita procura, por exemplo, Faria Lima, tendem a ter um desempenho superior àqueles que são localizados em áreas mais periféricas, onde o acesso é mais complicado e a valorização do metro quadrado ela é menor. Novamente é interessante ficar de olho na vacância da região e o valor do metro quadrado na hora que alguém vai locar. E não só o valor estático, né? Se esse valor ele está baixando porque está surgindo mais empreendimentos em volta, mais concorrência, ou se o valor está aumentando, porque simplesmente não tem mais terrenos na região. Novamente eu cito o caso aqui da Faria Lima, em São Paulo. Quinto setor para que você fique de olho, fundos de renda urbana. Eles investem em imóveis ligados a atividades essenciais, como por exemplo supermercados, farmácias, escolas, agências bancárias. Esses imóveis que estão na rua, né? Estão na calçada. Novamente, localização é muito importante, então regiões com alto fluxo populacional, mais densamente povoadas, elas tendem a ter um preço mais atrativo, tanto do metro quadrado quanto do aluguel, tendem a ter um maior potencial de valorização, então tudo isso ligado à localização. E é importante também você entender do setor, né? Porque se você me fala, tem esse fundo aqui de renda urbana, ele está recheado de agências bancárias, levando em conta que vários dos grandes bancos já fecharam metade das agências nos últimos 5 anos e que dos bancos digitais estão crescendo pra caramba, eles não costumam ter agências, acho que esse é um segmento que não deve se provar ao longo do tempo. E aí, como em todo fundo de tijolo, além da localização, é interessante estar de olho na vacância, na qualidade de quem está alugando aqueles imóveis, se esse fundo ele tem uma certa diversificação do seu portfólio, porque ele pode simplesmente ter um único andar em um único prédio, ou você pode pegar fundos que eles não são monoativos, né? Eles estão bem diversificados em diferentes áreas e por isso tendem a ter mais estabilidade de receita. E o último que eu vou citar aqui são os fundos de fundos. Então veja que nós passamos por 6, né? Fundo de papel, galpão logístico, shopping, renda urbana, lajes corporativas e agora os fundos de fundos, eles podem comprar todas as cotas desses outros fundos aqui. E aí muita gente fala, fundo de fundo não vale a pena, porque em todos esses fundos que eu citei, você paga uma taxa de administração. E aí no fundo de fundo você paga outra taxa para que ele compre cotas desses outros. Então uma potencial desvantagem é isso, você tem taxa sobre taxa. Mas, principalmente no mercado atual, você também tem desconto sobre desconto. Porque lá atrás eu falei do dividend yield, que é um erro que as pessoas costumam cometer, e que você não deve comprar só por um único indicador, mas há um outro indicador muito importante que as pessoas deveriam olhar mais, que é o preço sobre valor patrimonial. Nos fundos de tijolo, você tem uma comparação entre o preço de mercado e o valor do laudo que é feito, mostrando quanto vale aquele imóvel. E aí hoje você encontra praticamente todos os fundos negociando com desconto sobre seu valor patrimonial. E